Olá, pessoal. Então, aqui nós vamos estar vendo uma aula de Educação Física, terceiro ano. Lá na apostila de vocês, então, a gente tem Educação Física e Atividade Física, tá? Qual a relação direta da Educação Física com a Atividade Física? Os dois assuntos estão claramente interligados e aí a gente vai lembrar alguns pontos que isso pode estar contribuindo na vida das pessoas e estar presente na vida das pessoas. Então, lá no primeiro slide, nós temos lá o que a Educação Física ela promove, o que ela faz, qual a importância dela. Então, ela é considerada uma prática social que promove o que? A interação entre os grupos sociais. Então, essa interação pode ocorrer em grupo, em duas pessoas, em uma, mas há essa interação sempre presente dentro de uma atividade de educação física. Ela é uma ação planejada e estruturada que pode utilizar-se vários elementos como o esporte, a dança, a luta, o jogo, a brincadeira e a atividade física. A brincadeira é muito interessante lá na fase onde as crianças estão na escola, porque ela faz o processo das crianças começarem a entender regras, a interação, desenvolver a psicomotricidade dessas crianças, fazer com que elas tenham ganho de agilidade, infinitas benefícios. E isso também para o ser humano, para o adulto também, tá? Próximo slide, lá nós temos os benefícios. Então, nós podemos citar inúmeros benefícios, tá? Em geral, o controle do profissional de educação física está associado diretamente com melhoria na saúde, tá? Nas condições desse praticante, na qualidade de vida, reduzir a ansiedade, estresse, fortalecimento do sistema imunológico, tornando o indivíduo um ser menos sujeito a doenças. É muito importante nós entendermos que toda atividade física ela deve ser seguida por um profissional de educação física. Tá? Não tem como a pessoa nunca ter feito atividade nenhuma e se não tiver um bom acompanhamento pode acontecer problemas, lesões que podem ser evitadas. Então, quando se faz uma atividade física bem direcionada, essas melhorias são bem percebidas. Melhora no sono, condicionamento físico, melhora o humor, suscetível a menor quantidade de doenças. Vale lembrar que nenhum tipo de doença é tratado só com educação física. A gente tem que entender sempre que temos que ter um médico também junto com isso, se caso for necessário. O próximo slide diz sobre atividade física de recuperação, tá? Quando nós temos um indivíduo que precisa de uma certa recuperação, vamos dizer que eu tenho um indivíduo que sofreu uma fratura, quebrou a perna, qualquer outro membro. Passa por um processo de cirurgia, após isso ele precisa por um processo de reabilitação, de recuperação. E isso é feito com um profissional de educação física juntamente com um profissional de fisioterapia. Os dois juntos vão atuar e fazer com que essa pessoa tenha uma recuperação mais satisfatória ou até mesmo volte a ficar da forma que ele era antes desse problema. Próximo slide lá, nós temos o que chamamos de sedentarismo. Vale lembrar que o homem, lá nos primórdios da humanidade, ele era considerado nômade. O que era nômade? Ele ia de um lugar para o outro e se locomovia, até que ele descobre a agricultura e aí ele se torna sedentário. Então, e aí vem o termo sedentarismo. Hoje, para nós, o termo sedentarismo, ele quer dizer que é uma pessoa que não pratica atividade física, tem hábitos alimentares não tão regrados, tá? Então, ali, ó, chamamos a falta de atividade física suficiente na rotina do ser humano, tá? Então, essa atividade física ela tem que ser o suficiente para fazer com que esse corpo gaste a energia que seja necessária. Então, a obesidade está relacionada diretamente com excesso de alimentação e falta de atividade física. E aí, para um programa para combater essa obesidade, trazer benefício, ser eficaz, precisa haver essa atividade física. E aí nós temos uma alimentação também de acordo com o que é necessário. Então, evitar a comilança, o estresse, a tensão psicológica. Claro que cada indivíduo é um indivíduo, não podemos comparar uns aos outros porque geneticamente também não somos iguais.
No próximo slide, quais consequências do popular fast food, onde bilhões e bilhões de pessoas comem comidas com excesso de sal, excesso de carboidrato, excesso de açúcar. Nós podemos desenvolver, quando tudo é em excesso, por isso que nós dizemos sempre que podemos comer tudo um pouco, só não é exagero. Então, esse excesso de gordura, veias entupidas, açúcar em excesso, diabetes, gordura em excesso, colesterol alterado, alteração desses 3 itens de peso, humor, sono e outros tantos inúmeros problemas. Tá? Então, essas consequências são bem vistas. Esse fast food são aqueles alimentos que são processados, alimentos prontos, e para eles terem uma conservação melhor por mais tempo, o sal, o açúcar e a gordura são conservantes. Lá no próximo slide, nós temos que o Brasil tem uma taxa populacional lá em torno de 40% da população está acima do peso e 10% é obeso. O que é obeso? Passou já daquele limite onde a pessoa já tem limitações para poder sobreviver. E aí se acredita que aqui no Brasil entre 12% e 13% das mulheres têm problemas de obesidade e dos homens de 7% a 8%. Esses números eles sofrem variações, mas é mais ou menos aproximadamente isso que nós temos. No próximo slide nós temos lá, o que é o termo McDonaldização? Então, é o consumo de alimentos processados, de alimentos rápidos, popularmente conhecido como fast foods. E esses alimentos, eles têm essa característica de serem práticos, rápidos e de fácil acesso. No próximo slide, nós temos o índice de massa corporal. O que é esse índice de massa corporal? Ele calcula o indicador de gordura do corpo do ser humano, corpo humano. Tá? Como que ele é calculado? Ele pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado. E aí, dentro da Organização Mundial da Saúde, a gente tem uma tabela onde, quando nós fizemos esse cálculo, quando dá abaixo de 18, quer dizer que a pessoa está abaixo do peso, e aí a gente tem que levar em consideração a idade da pessoa e o sexo também, se é masculino ou feminino. Quando nós temos de 18,5 a 24,5, o peso está normal. Acima disso, de 25 a 29,9, sobrepeso, quer dizer, a pessoa não está no seu limite, mas ele está quase passando do limite. E acima de 30, nós temos a obesidade. Quando esse limite aqui acima de 30 atinge 34,9, 35, já diz que o ser humano está com obesidade mórbida. Quando o obeso ele tem um aumento das células adiposas, o que são células adiposas? Células de gordura, nós chamamos que essas células são hiperplásticas. Então, a célula adiposa, ela aumenta de tamanho. Quando há um aumento de peso, número das células, e quando há aumento de peso dessas células, tá? Aí nós chamamos que essa obesidade é hipertrófica. Então, gente, isso foi uma aula de física, de educação física do 3º ano. Boas semanas a todos e até a próxima!